Boa noite a todos. É muito bom estarmos aqui para mais esse encontro, para esse momento do Conversando Sobre. Trabalho esse que vem sendo realizado pelo Grupo Servir. O Conversando Sobre de hoje é sobre a seguinte temática, né? O culto cristão no lar, recebendo a visita de Jesus. Antes de mais nada, antes de iniciarmos, a nossa conversa, o nosso diálogo, elevemos aí nosso pensamento a Jesus, pedindo o amparo e a proteção e a intuição dos amigos espirituais. Mestre Jesus, obrigado pela oportunidade bendita de estarmos aqui mais uma vez conversando sobre teus ensinamentos. Suplicamos o amparo e a intuição de vossos mensageiros, para que, na noite de hoje, vossos ensinamentos possam, acima de tudo, fazer morada em nossos corações. Que assim seja. Então vamos lá iniciar, o nosso Conversando Sobre de hoje. O culto cristão no lar. Né? O que é o culto cristão no lar? Por quê? Por que fazer o evangelho no lar? Qual a importância do lar na nossa educação moral? Como realizar o culto do evangelho no lar? Então são essas questões que a gente vai estar conversando um pouco hoje, não é? Para iniciar a nossa conversa, eu trago uma passagem do Evangelho de Jesus, narrada por Mateus, capítulo 18, versículo 20. Mateus, né, esse Evangelho de Mateus nos traz uma passagem de Jesus. Onde quer que se encontre 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, com elas estarei. Então, o que é o culto do Evangelho no lar, né? O culto do Evangelho no lar nada mais é do que o estudo do Evangelho de Jesus em reunião familiar. Então, numa reunião familiar, num grupo familiar, né, 2, 3 ou mais pessoas estarão ali reunidas em nome de Jesus. E então, dessa forma, Jesus também estará ali presente, né, como Mateus nos traz no Evangelho, né, narrado por ele, capítulo 18, versículo 20. Bom, então o que é o culto do Evangelho no lar? O culto do Evangelho no lar trata-se do estudo do Evangelho em reunião familiar, né? Realizado ali no ambiente doméstico, realizado ali no núcleo familiar. E o culto do Evangelho, né, ele permite uma ampla compreensão dos ensinamentos de Jesus e, sobretudo, sobre a prática desses ensinamentos, né? Inicialmente ali no ambiente em que vivemos. Assim, dessa forma, reunidos ali, né, no nosso núcleo doméstico, no nosso lar, estudando o Evangelho de Jesus, a gente vai ampliando o nosso conhecimento sobre as máximas do Mestre. Né? E aí, por quê? Por que fazer o Evangelho? Por que fazer o Evangelho no lar? Por que fazer o culto cristão no lar? Porque a partir desse encontro, a partir da realização do culto cristão no lar, todos os participantes compreenderão a necessidade de uma vivência harmoniosa e pouco a pouco, encontro a encontro, dia a dia, buscarão superar, né? Teremos mais condições de superar as barreiras, os desajustes, para que possa, né, existir ali naquele núcleo familiar, entre pais e filhos, entre cônjuges, enfim, entre todos aqueles que comungam ali aquele mesmo ambiente, uma vivência mais harmoniosa. Então, por isso, né, esse é o motivo por que fazemos o Evangelho no lar. Né? Ao se fazer fielmente, né, regularmente, o culto do Evangelho no lar, nós vamos atraindo para o nosso convívio doméstico
espíritos superiores, nós vamos atraindo para o nosso lar, para a nossa casa, mensageiros de luz que irão nos orientar, que irão nos amparar, que irão nos proteger, irão proteger a todos, né? O culto cristão no lar, ele permite um amplo entendimento, né, dos ensinamentos de Jesus, para que possamos praticar no ambiente em que vivemos. É a oportunidade de iniciarmos ali, no lar, que é a primeira escola, né, a nossa primeira escola, os ensinamentos de Jesus. É a oportunidade de podermos ali estudarmos, buscar compreender cada mensagem, cada fala, cada parábola, né? Tudo aquilo que o Evangelho de Jesus nos traz, né? Então, é importante porque cria em todos os lares também o hábito de reunir a família. E que motivo, né? Mais sublime não é reunir a família também para o estudo do Evangelho, né? Que motivo maravilhoso, não é esse, que com certeza será amparado pelos mensageiros de Jesus, criar um momento para despertar, né, e acentuar em todos nós, né, que fazemos parte desse núcleo familiar, sentimentos de fraternidade, né? Nos reunirmos no mesmo dia, na mesma hora, reunirmos harmoniosamente, lendo o Evangelho de Jesus e despertando em cada um de nós o sentimento de fraternidade, né? O momento de paz que o culto no lar proporciona, pela união ali das criaturas, com certeza irá produzindo, irá construindo uma vivência mais tranquila, mais harmoniosa e mais equilibrada. Emmanuel nos traz a importância dessa prática nos lares, quando ele nos diz, né? O culto do Evangelho no lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Então, os mensageiros da espiritualidade, né, nessa mensagem, a partir da figura de Emmanuel, nos alerta, né? Não é nada de novo, não é uma inovação, é uma necessidade, né? Acho que sobretudo nesse momento em que vivemos, né? Esse momento aí da transição planetária, esse momento também em que todos nós estamos passando em função da pandemia, né? Se faz necessário que a família se reúna, que a partir do culto cristão no lar, a partir do estudo do Evangelho, a gente possa ir fortalecendo nossos laços, refletindo sobre os ensinamentos de Jesus, refletindo sobre as mensagens por ele deixada e exercitarmos, refletir sobre a prática. Como estamos atuando em nossas vidas? Estamos atuando a partir dos ensinamentos de Jesus? Como está a nossa convivência familiar, né? E aí, qual a importância do lar na educação moral? Antes de mais nada, nós sabemos que o lar é a primeira escola, né? Somos colocados num núcleo familiar no qual precisamos, no qual necessitamos, né? Esse núcleo familiar no qual nós somos inseridos, no qual reencarnamos, não estamos ali por acaso. Esse grupo não se reuniu por acaso, né? Sabemos que a formação de um núcleo familiar, ela ocorre segundo leis divinas, ela tem um propósito, ela tem um objetivo, né? Estamos todos ali reunidos no mesmo tempo, no mesmo espaço, né? Para aprendermos, para nos apoiarmos e para juntos, né, contribuirmos um com o outro para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento moral, né? Então, qual a importância do lar na educação moral, né? Nesse ambiente doméstico, no lar, nos são oferecidas
as oportunidades de novo aprendizado moral, né? Isso à luz, né, da doutrina espírita, a partir da reencarnação. Então estamos ali, reencarnamos, né, num determinado lar, com determinadas pessoas, para desenvolvermos fraternidade, solidariedade, enfim, né, todos os sentimentos derivados do amor. Então não é por acaso, né? Nada é por acaso, não é à toa que estamos ali, né? Que temos aquele pai, aquela mãe, aquele irmão, aquele primo, aquela cunhada, não é por acaso, né? Aquele sobrinho, não é por acaso que as crianças são colocadas também, né, nesse núcleo familiar, né? Porque sabemos que a responsabilidade da família, né, de cada família, a formação moral, contribuir para o aprimoramento de cada espírito que foi confiado, né, a estar ali naquele núcleo, com aquele pai, com aquela mãe, né? A família, ela tem uma função educadora, né? Sobretudo de educar os filhos no desenvolvimento da espiritualidade, né? Olha que tarefa, né, importante, né? Olha só a importância que a família tem, né, na formação de uma sociedade, né? Porque se tudo começa no núcleo familiar, se tudo começa ali entre as quatro paredes, onde um grupo familiar é convidado a conviver, né? Olha, né, a importância de todos os ensinamentos que se dão ali entre as quatro paredes, porque a partir dessa convivência, a partir do aprendizado que se dê ali naquele núcleo familiar, é que nós vamos estar levando para a sociedade, levando para os ambientes fora, né, de nossas casas, todo esse aprendizado. Então, a família, ela tem uma função educadora, inclusive de educar os filhos no desenvolvimento da espiritualidade. Então, além de ensinar, né, além de contribuir para a formação acadêmica, né, intelectual, além de nutrir os nossos filhos, de proteger os nossos filhos, nós temos a missão de contribuir, de favorecer o desenvolvimento espiritual deles. E é através do culto cristão no lar, é através do estudo do Evangelho de Jesus que nós vamos poder, né, desenvolver nas crianças, né, essa despertar em cada uma delas, né, a espiritualidade, a conexão com a divindade, a conexão com os ensinamentos de Jesus, né? E nessa direção, Emmanuel também nos fala, né? A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Olha que bela, né? Belíssima mensagem de Emmanuel, né? Que belíssimo recado, que belíssimo lembrete, né? A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. E nessa direção, né, ainda, Bezerra de Menezes nos convida à ação, quando ele diz, né, auxiliemos a plantação do cristianismo no santuário familiar, à luz da doutrina espírita, se desejamos efetivamente a sociedade aperfeiçoada amanhã. Então, se desejamos um mundo melhor, um mundo mais humano, um mundo mais fraterno, se desejamos de fato, né, que possamos nos tornar uma sociedade pautada sobretudo no sentimento de amor, o amor incondicional nos ensinado por Cristo, né, precisamos plantar o Evangelho, plantar o cristianismo no nosso santuário familiar. E aí, qual é a finalidade? Qual é a importância do Evangelho cristão no lar, né?
já deu para a gente, nessa conversa, né, começar a refletir que a partir do momento que começamos a fazer o estudo do Evangelho, nós estamos convidando Jesus para se fazer presente em nosso lar. Nós estamos abrindo as portas do nosso lar, mas sobretudo do nosso coração, para que Jesus possa fazer morada, né? Então, qual é a finalidade? Qual é a importância do culto cristão no lar, né? Primeiro, estudar o Evangelho estudar o Evangelho de Jesus possibilita a gente compreender os ensinamentos, porque ali, naquele momento em que o culto, em que o estudo está se dando, né, em que a gente vai ler o Evangelho, conversar sobre ele, a gente vai estar tendo a possibilidade de compreender de uma forma, né, mais ampla, de uma forma mais profunda, esses ensinamentos. Segundo ponto importante é criar em todos os lares o hábito de reunir a família, né, para despertar ali sentimentos de fraternidade. É importante também porque o culto cristão no lar, ele proporciona um momento de paz, né? A paz que o Evangelho, a paz que a leitura, a paz que o estudo do Evangelho de Jesus vai estar, né, sendo implantada ali no nosso lar pela união das criaturas, pela união daquelas pessoas que vão estar ali de coração aberto e refletindo, né? Então, proporciona a cada um ali um momento de tranquilidade, um momento de paz. É importante também, né, porque nesse momento em que estamos estudando o Evangelho de Jesus, nós estamos fazendo uma higienização no nosso lar, à medida que nós estamos elevando os nossos pensamentos, né? E elevando os nossos pensamentos, nós estamos criando um clima mais favorável para a influência dos mensageiros de luz, dos mensageiros do bem, os anjos, né, que nos são enviados pelo Mestre, né? Outro ponto fundamental, né, importante e relevante para a realização do culto do Evangelho cristão é que ele facilita no lar e fora, né, do ambiente doméstico também, né, o amparo diante de todas as dificuldades, sejam elas materiais, sejam elas espirituais, né, porque a gente começa a despertar, a gente começa a construir, né, e a imprimir ali no nosso ambiente doméstico a importância da prece, não só no nosso ambiente doméstico, não só no nosso lar, mas a importância da prece, é importante de elevarmos o pensamento a Jesus em todos os ambientes, né? Estudando o Evangelho de Jesus, a gente eleva o padrão vibratório, né, de todos os componentes do nosso lar. Então, a partir da frequência, né, a partir da regularidade com que nos encontramos ali, né, os membros desse núcleo familiar, nós vamos elevando o nosso pensamento vibratório, e aí nós vamos contribuindo para que o plano espiritual encontre a porta aberta, né, para nos intuir, para nos ajudar, né, a encontrar os caminhos, encontrar a solução nas situações difíceis, para nos ajudar a nos sentirmos mais fortalecidos diante das dificuldades pelas quais tenhamos que passar, né? E é importante por quê? Qual é a finalidade? Qual é a relevância, né? É tornar o Evangelho de Jesus compreendido, sentido e exemplificado. Acho que é essa, né? Como todas, mas essa é a relevância, né? A partir do momento que estamos ali estudando o Evangelho, estudando os ensinamentos de Jesus, no nosso núcleo familiar, nós estamos tornando o Evangelho mais compreendido para nós, né? E se estando mais compreendido para cada um, né, membro ali daquela família, esses ensinamentos podem ser levados também para fora desse ambiente, né?
E aí, como realizar o culto do Evangelho no lar? Né? É simples. Né? Primeiro, escolham um dia em um horário fixo, né? Um dia em um horário mais conveniente, um dia da semana, né? Mais conveniente para todos. Coloque uma jarra de água, coloque um copo de água, né? Para que essa água possa ser fluidificada, né? Lembremos que nesse momento, né, Jesus estará nos visitando através de dos seus mensageiros. E os mensageiros de Jesus, com certeza, né, irão ali manipular essa água, né, irão fluidificar essa água com aquilo que precisamos, com o remédio que precisamos, com o bálsamo que precisamos. Primeiro, né, faça uma leitura para harmonizar o ambiente, uma leitura de qualquer livro, né, edificante. A gente tem aí Fonte Viva, Vinha de Luz, Jesus no Lar, né, que é um livro muito interessante para ser utilizado na realização do culto cristão, né? É um livro que trata exatamente sobre o culto do Evangelho, o culto cristão no lar. Existe, né, um desejo nosso, um desejo do nosso grupo servir, de fazer um estudo mais aprofundado sobre esse livro. A gente vem se preparando para isso, né? Então faça uma leitura edificante, né? E inicie com uma prece simples, espontânea, né? Rogando a Jesus, rogando a proteção dos benfeitores espirituais. E aí, em seguida, né, faça a leitura de um trecho do Evangelho, né, abrindo ao acaso ou seguindo a ordem mesmo, né, em que os ensinamentos vão sendo trazidos, né? Então, ou façam a abertura ao acaso ou vão fazendo sequencialmente, né? Então, leiam, comente, e é interessante a gente pensar também, né, de que forma aquele ensinamento está sendo por nós concretizado no nosso dia a dia. Essa é a riqueza também do culto cristão. A gente, além de compreender mais profundamente o Evangelho, a gente poder refletir sobre de que forma estamos aplicando os ensinamentos de Jesus em nossa vida, né? E de que forma podemos, né, cada vez mais melhorar nessa execução, né? E nos tornarmos verdadeiros discípulos, verdadeiros seguidores do Mestre, né? Então, é importante, depois da leitura, comente um pouco com os participantes ali sobre o assunto lido, por aproximadamente 10 a 15 minutos, e aí, sobretudo, a gente tentando evidenciar qual foi o ensinamento moral daquela leitura realizada, né? E aí, em seguida, a gente faz, né, uma rogativa a Deus, né, uma rogativa a Jesus e aos espíritos do bem, aos mensageiros de Jesus, né, em favor da harmonia do nosso lar. A gente pode pedir por familiares encarnados, por familiares desencarnados. A gente pede, né, pelo nosso lar, a gente pede por todos os lares, a gente pede pela humanidade. É um momento de prece, então é um momento de conversa com Jesus, né? É um momento em que abrimos nosso coração em agradecimento e também em rogativas, né, por nós e por toda a humanidade, né? E por fim, a gente faz aí uma prece de encerramento, agradecendo o amparo dos benfeitores espirituais, agradecendo a oportunidade bendita, né, daquele encontro ali com a família. A gente agradece pela oportunidade de aprendizado, né, de aprendizado do Evangelho, mas aprendizado também da convivência familiar harmoniosa, equilibrada, da conversa, da possibilidade da conversa entre família, né, e nesse núcleo familiar. Então, fazer o culto do Evangelho, o culto cristão no lar, é bem simples, né?
Não tem, não tem nenhum segredo, não tem... Essas são só algumas orientações básicas, né? Mas sabemos que o momento de encontro com Jesus, a partir do estudo do Evangelho, ele se dá sobretudo no coração, né? E aí, para a gente ir finalizando para o nosso... A gente caminhando para o final, né, da nossa conversa, eu vou trazer um texto do livro, né, Jesus no Lar, né, de psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito de Néio Lúcio. O culto cristão no lar. Povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro? Que faz para atender a tarefa a que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador intrigado, modela o barro imprimindo-lhe a forma desejada, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho a que pretende? O interlocutor muito simples, né? Pedro ali muito simples, informou sem vacilar. Lavrará a madeira, usará a enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem aperfeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela, recebe do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar, ao redor dela, a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no simples, singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no mestre os olhos humildes e lúcidos e, como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então, Jesus, convidando os familiares do apóstolo
a palestra edificante e a meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Então que possamos abrir em nossos lares também um culto cristão, dar continuidade. O primeiro culto cristão no lar se iniciou há mais de 2000 anos. Então vamos continuar o culto cristão no lar, acendendo a luz do Evangelho nos nossos lares. Estaremos contribuindo isso, várias mensagens, dos benfeitores nos trazem isso em diferentes livros. A literatura espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo também nos traz isso. Quando fazemos o culto do Evangelho em nosso lar, nós acendemos uma luz não só no nosso lar, na nossa casa. Quando fazemos o culto do Evangelho no lar, nós acendemos a luz no nosso bairro. Acendendo uma luz no nosso bairro, nós acendemos uma luz na nossa cidade. Nós acendemos uma luz no nosso estado. Nós acendemos uma luz no nosso país. Acendemos uma luz no nosso planeta. Então vamos tentar, bravamente, a dar continuidade ao que Jesus iniciou no simples lar, no domicílio doméstico de Simão Pedro. Luz e paz a todos, que tenhamos aí bom ânimo para seguir como discípulos de Jesus, no aprendizado diário dos ensinamentos, acendendo a luz do Evangelho no nosso lar. Fiquem com Deus. Que Maria Santíssima nos abençoe a todos. Um grande abraço.